Bom dia, boa tarde, boa noite, moças e moços de todas as mocidades. Solta o play que tá começando mais um MP3. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tô aqui com o Pedro. Fala aí, Pedro. E aí, rapaziada? E com o nosso queridíssimo convidado, Danilo Erli. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado, Giovana. Obrigado, Pedro. Prazer estar aqui na minha igreja, na minha casa, falando desse tema importante de hoje. Sim, e o tema de hoje é fé na universidade, muito propício para nós jovens que ou estamos na universidade ou ainda vamos entrar na universidade ou já passamos pela universidade, né? Então, pra gente começar, vamos pedir pro Danilo se apresentar um pouco, né? Conta um pouco da sua história, da sua família, por que você foi convidado para falar de fé na universidade, Legal. Fica à vontade. Boa. Essa foi a primeira pergunta que eu me fiz, né? O pessoal tá me chamando para falar de fé na universidade. Eu já tô pai agora, já tô quase 10 anos que eu saí da faculdade, já faz tempo já. Por que estão me chamando para falar disso? Então, eu devo ter uns fãs aí, Pastor Marcos aí por trás. É muito legal, gente. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. E eu acho que eu tive uma experiência de vida que foi muito na universidade, que falou muito comigo sobre essa temática como um todo, assim. Eu sou do Mato Grosso do Sul, eu nasci em Campo Grande, sou de uma família interiorana lá, uma família simples, tudo. E a gente, quando eu era moleque ainda, eu passei num concurso do Colégio Militar lá em Campo Grande, fiz colégio militar, estudei no colégio do 6º ano até 3º ano do ensino médio. Eu sempre falo que o colégio meio que me formou assim, profissionalmente. Era um colégio muito bom do ponto de vista técnico mesmo, educacional, e que abria muita oportunidade para os próximos passos. Assim. Então, eu sou o segundo da minha família a fazer a universidade, mas minha mãe foi a primeira, mas também numa outra dinâmica, já fez a faculdade com os filhos, já uma universidade particular, bem básica, bem de entrada, assim, o que era possível. Minha mãe sempre fala, eu fiz o que dava para fazer naquele momento, assim. E eu gosto de contar essa história do colégio, porque eu sempre digo que ali eu aprendi que era possível sonhar com coisas diferentes, com coisas grandes, assim. Então, passei o ensino médio inteiro naquela indecisão que a gente fica, né? O que eu vou fazer, que eu vou prestar, que vestibular que eu vou prestar, tal. O que eu vou fazer pelo resto da minha vida? O resto da minha vida parece que você tá decidindo a vida inteira, né? E aí eu passei numa faculdade aqui em São Paulo, que é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Eu vim fazer administração pública. Meio que contrariei todo mundo, porque o pessoal queria que eu fizesse direito, meu pai, minha mãe, as né? expectativas. Vai pro básico, né? Ou faz medicina, ou direito ou engenharia, né? Os três pilares. Tem que ser esse caminho. E eu prestei direito para um monte de lugar, passei e tudo. Mas eu tinha muito isso no coração de que eu gostava de política, eu gostava de gestão pública, assim mesmo. Sempre tive uma experiência legal na Assembleia Legislativa lá do meu estado, participei de um projeto lá. Para encurtar a história, porque isso acho que vale outro podcast. Vim para São Paulo, vim aqui para a FGV. E vim sozinho, vim estudar. Minha família ficou lá no Mato Grosso do Sul, eu mudei para cá, para São Paulo. E foi uma imersão muito grande na vida da faculdade, assim. Quando o pessoal de casa aí, às vezes, quem tá me ouvindo pode estar na mesma situação. Quando você sai de casa para ir para outro lugar para estudar, você vive aquilo lá meio que 24 horas, assim, né? Eu só voltava para casa para dormir, assim mesmo. O restante, praticamente, passava o dia inteiro na faculdade, porque era muito mais da hora do que ficar em casa assistindo TV ou lendo os livros, sei lá, fazendo as tarefas da faculdade em casa. Eu ia pra biblioteca, ficava com meus amigos, saía. A faculdade é ali pertinho ali da Avenida Paulista. Eu sempre, quando passo na Paulista, falo, andei muito por aqui, viu? Aqui, um lugar que parece minha casa, assim, quintal de casa. Então, eu vivi muito essa coisa da faculdade. E eu acho que vivi pontos muito diferentes da minha fé dentro dos 4 anos da universidade. Assim. Você já era cristão? Já era cristão, eu nasci em berço presbiteriano. Sou cristão a vida inteira, frequentei a igreja presbiteriana lá desde o meu nascimento, lá em Campo Grande. Primeira vez que eu saí da minha igreja foi para mudar de cidade, foi para vir para cá, para São Paulo. E eu morava numa região mais afastada aqui em São Paulo.
não sabia muito bem onde frequentar, o que eu podia, que igreja frequentar, tal. Fiquei meio que enrolando isso, empurrando com a barriga e tal. Quando eu vi, eu já tava uns 6 meses sem ir na igreja, assim. Nossa. E no final dos contos, isso ia virar um ano, que eu praticamente não fui na igreja. Tem até uma história legal, que uma vez eu peguei a Bíblia e falei, não, hoje eu tenho que ir na igreja, era um domingo. Joguei no Google, assim, procurei uma igreja, fui a pé, lá meio que no bairro. Quando eu cheguei na esquina, assim, que era pra virar, que era a quadra da igreja, tava um sambão, assim, ó, torando o pau. E a galera toda na rua, e cervejada, tudo. Eu falei, você com a Bíblia na mão. Mano, eu com a Biblinha debaixo do braço aqui, ó. Aí eu cheguei numa senhorinha que estavam... Essas senhoras sentadas na frente de casa, assim, né? Eu falei, dona, tem alguma igreja aí nessa quadra? Igreja? Só se for do capeta. Olha isso daí. Aí eu falei, acho que não é pra eu vir na igreja hoje, não. Eu nunca mais tentei, nem fui, procurei outra. Eram bem longe as igrejas e naquele momento não tinha Uber, né? A gente tinha... Era uma outra realidade. Mano, isso era 2015. Tá. 10 anos. Eu acho que 10 anos, O Uber, eu acho que chegou em 16 em São Paulo, né? Por aí. Agora eu não sei. Foi, acho que 16 pra 17, uma coisa assim. Uhum. Era muito difícil andar em São Paulo pra mim, mano. Aham. Eu demorei até ter meu vale de estudante, né? Meu passe de estudante. Eu lembro que eu andava a pé pra tudo quanto é lado, assim, pra pagar uma passagem só, que era do metrô, pra me levar até algum lugar. Eu conhecia São Paulo pelas estações de metrô. Fora o metrô, não tinha... Coisa, não. Era uma realidade muito diferente, assim. É legal de pensar nisso, assim. Mas, no final das contas, eu passei um ano sem ir na igreja e isso refletia muito a maneira como minha fé tava naquele momento, assim. Continuava acreditando em Deus e com toda a minha base de fé da infância, da adolescência, tudo. Mas foi um momento muito... que eu sinto que eu me afastei de Cristo, assim. Uhum. Eu não acho que eu estive crente naquele um ano, assim. Uhum. E eu acho que a universidade tem muito a ver com isso, porque é um momento muito desafiador, muito sedutor, eu acho. É um momento, você vê o que eu tô contando do contexto de vida, né? De emancipação, de não, agora eu vou cuidar da minha vida, agora eu que tô aqui na minha casa, eu que tô pagando, de alguma forma eu que tô pagando minhas contas lá, porque eu via da bolsa da faculdade e tal. Uhum. Não achei a igreja, mas beleza, vambora. Vai seguindo, e ao mesmo né? tempo vai seguindo e ao mesmo tempo você tá fazendo as amizades, tá num ambiente que é muito sedutor pra você ir pros botecos, pra você ficar com a rapaziada, você ficar amigo de todo mundo e tal. Então, foi um momento que eu considero que eu me desviei e tive... Não fiz nada muito absurdo, mas tive... Tava longe de Deus, assim. Não tinha um relacionamento com Deus próximo. E depois de um tempo, depois desse ano... pela graça de Deus, meu irmão passou aqui também em São Paulo na faculdade. E aí meus pais decidiram vir com ele. Porque vamos ter dois filhos em São Paulo e nós aqui, pra quê, né? Pagando 2 casas, vamos morar numa casa só lá. Eles trabalhavam já praticamente só pelo celular. Meu pai já trabalhava home office, já há 10 anos atrás. Não era bem home office, porque ele era... ele fazia um trabalho mais autônomo, assim, mas ele conseguia trabalhar de longe. Eles decidiram vir para São Paulo. E foi a primeira vez que eu vim na IPP e aí não saí daqui mais. Tô aí desde 2016. Comecinho de 2016 eu vim para IPP. Fiquei muito apaixonado pela maneira como o pessoal me recebeu, achei incrível a maneira como a EBD me apaixonei pela EBD aqui dos jovens. Melhor programação. Uma coisa super profunda. Falei, cara, isso aqui é um negócio da hora. E fez muito sentido pra mim, assim, pro momento de vida. E dou graças a Deus que eu tive essa... Primeiro, que eu voltei pra casa dos meus pais. E aí, assim, voltando pra casa dos pais, eu tinha que viver a regra deles, né? Então, a gente voltou todo domingo lá a frequentar a igreja. Foi muito bom. Nós viemos pra cá. Mas ainda assim, eu sempre me senti, dentro da universidade, muito desconectado da minha fé, assim. Acho até que por esse início, que... eu não me apresentei como cristão, eu falo sempre que eu vivi uma universidade e agente secreto, né? Acontece muito. Mano, Experiência própria, já fiz isso também. É raro, mas acontece sempre. E eu pensava, mano, não tem crente aqui, não tem crente nenhum. Sempre tem uns escondidos, mas Não é, ninguém fala. ninguém tá falando.
E o negócio era, assim, eu senti sempre um ambiente muito hostil nesse sentido. Embora eu não ache que isso seja regra, mas acho que esse é um tema mais para frente. Mas eu vivia, assim, esse ambiente da faculdade de maneira muito distante e muito secreta, assim mesmo. E eu lembro que eu tive um clique já, assim, pro terceiro pro quarto ano, acho que o começo do quarto ano da faculdade, já era o meu último ano, de que eu tava vendo uma fé muito rasa. E isso era um incômodo do meu coração, mas eu acho que Deus foi alimentando isso. Não teve, assim, muito foi um fator que aconteceu e que me fez repensar. Não foi isso, acho que foi uma construção. E eu tenho claramente na minha mente, assim, um dia que eu acordei e falei, mano, nós temos que ser crente em todo canto. Não é possível, não, que eu vá continuar minha vida inteira sendo crente só no domingo, assim, sabe? E beleza, cumprindo as regras do que é ser crente, em tese, durante a semana, mas praticando a palavra mesmo só no domingo. Isso começou a virar uma crise muito grande, assim. E eu comecei a buscar coisas que me respondiam a essa crise, assim. E aí foi ao longo desse tempo que várias coisas aconteceram na minha vida. Foi um período muito gostoso de viver, assim, uma proximidade, uma reaproximação verdadeira com Cristo, assim. Eu montei um grupo cristão lá na minha faculdade que já tinha tido um que morreu. Eu retomei uma ABU lá na FGV. E aí começou a aparecer um monte de crente perdido lá. Um monte de secreto. Sempre assim. Aí eu falei, pô, você estava escondido aí, por que a gente já não conversava antes? É muito bom, né, mano, ter esse... É muito engraçado que, assim, normalmente na faculdade, pelo menos essas experiências que eu tive, você consegue identificar o filho de crente, que ele tá meio que lutando pra não mostrar que ele é filho de crente, mas você sabe que ele é. E você consegue identificar a pessoa que se converte há pouco tempo. E ela tá muito naquele primeiro amor, e ela quer demonstrar a fé dela. E é muito contrastante que a pessoa que tá no primeiro amor, ela quer militar que ela é um cristão. E a pessoa que é filho de crente, ela não quer. Aí fica é um clima muito diferente, né? E que nem você falou, tipo, a faculdade às vezes dependendo, né? Não é todas, mas tem uma coisa que meio que oprime isso. Parece que quando você fala que você é um cristão, você tá colocando um chapéu na sua cabeça que você é uma pessoa, às vezes, que não tem um conhecimento, assim, sabe? E eu acho que isso tinha muito a ver, mano, com a minha imaturidade teológica, sabe? E eu acho que isso é uma experiência... Eu não gosto muito de usar experiências pessoais para refletir sobre tudo, para generalizar, mas eu acho que essa é um ponto importante da gente pensar como igreja mesmo, como os nossos adolescentes, porque a gente chega adolescente na faculdade, recém-jovem, mas como a gente chega imaturo, muitas vezes a gente chega imaturo. E aí sempre vem a pergunta, pô, mas por que os jovens estão saindo da igreja? Por que a gente perde os jovens quando eles entram na faculdade? Tem até uma pesquisa bem legal da ABC2 que fala um pouco sobre isso. Não sei se vocês conhecem a ABC2, Academia Brasileira de Cristãos na Ciência, que é sensacional. Sou apaixonado pela ABC2, pelo trabalho, mas que aponta que tem pelo menos 6 motivos principais para essa saída. Um deles é esse que eu me identifico muito, que foi chegar na faculdade muito imaturo, com uma fé muito frágil. E aí quando você é contestado num ambiente que já é desafiador por natureza, e muitas vezes a visão vem hierarquizada, né? Pode vir de uma fala de um professor, pode vir de um grupo, pode vir de um centro acadêmico, que te bota frente a frente ali com seus valores. Aí a primeira reação é ou você começa a entrar numa crise, ou então você se fecha, né? Fala, beleza, eu vou virar crente só no domingo, então, que aí tá sossegado. Então, acho que eu vivi muito isso, assim. Eu vejo que essa é uma situação muito comum dos crentes. E aí, nesse momento, retomando, nesse momento de crise, assim, eu passei a pesquisar mais, procurar, estudar mesmo, e encontrei muito respostas, vai parecer propaganda aqui de nós presbiterianos, né? Mas respostas calvinistas para essas crises, assim, mesmo. Eu acho que... Interessante. Eu sempre falo que muitas vezes a gente praticamente reduz o Calvino, assim, o calvinismo como toda a predestinação. Parece que é a única coisa que o cara falou, o cara escreveu um livro de 2.000 páginas e 4 volumes, né, das institutas lá, só tem predestinação. Eu acho que aí tem um grande legado que o calvinismo nos dá, que é essa fé inteira, essa fé holística, assim. Corandeu, né? É isso, corandel, exato. E
passei a estudar, o meu campo é esse, da administração pública, eu sempre gostei muito dessa área, de gestão pública, de política e tal, e eu encontrei, 2 séculos depois, do Calvino, um grupo de calvinistas na Holanda, se chamaram depois dos neocalvinistas, uma fonte de conteúdo, assim, impressionante, talvez o meu maior, com certeza um dos maiores exemplos, uma referência para mim, o Abraham Kuyper, que foi um primeiro-ministro na Holanda. O da frase famosa, né? A frase famosa. Sem nenhum centímetro, né? Não há um centímetro quadrado de toda a existência humana que Deus não clame, é meu. Isso é impressionante. Era exatamente a minha crise, era a resposta para a minha crise, assim, beleza? Então, não quer dizer que tem o espaço que é o sagrado e o espaço que é profano. Tudo, absolutamente tudo da existência humana, Deus pode clamar, é meu. Sim. Então, isso foi muito libertador para mim. E aí eu já vou adiantar, né, a coisa dos livros, né? Porque Adiante. eu trouxe 2 livros que foram muito importantes para mim nesse processo aí. Esse primeiro, Como Integrar Fé e Trabalho, do Tim Keller. Mostra ali na câmera. A gente tava falando, por favor. Falando do homem, né? Bravo. Dos livros dele. Tim Keller parece que tem respostas para todas as nossas crises. Pelo menos as respostas introdutórias. Acho que essa aqui é uma baita introdução, assim. Entender o que Deus queria como método de trabalho, o design dele do trabalho, o projeto de trabalho dele foi uma resposta muito importante para mim nesse caminho. E aí depois a gente vai aprofundando e eu cheguei nesse que é esse é daqueles da listinha que a gente tem, assim, que é de mudar a vida da gente, assim. Eu falo que esse livro aqui, ele transformou muito minha visão sobre a minha fé como um todo. Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Goin e do Craig Bartholomew. Esse é bem mais denso, bem mais difícil. Ele é a introdução, mas ele é bem mais denso. Mas se a galera gosta desse tema, quer se aprofundar nessa via, eu sempre recomendo esse livro. Pô, você nem me perguntou nada, eu já falei metade da minha vida aqui, já podemos acabar o episódio. Imagina, muito bom, ótimas indicações. E muito interessante a sua história, né? Porque ela é a experiência comum de muitos jovens aqui de São Paulo, né? De ter vindo de um outro lugar, veio sozinho, muitas mudanças ao mesmo tempo na vida, né? E talvez até um pouco dessa distância da família, né? Acho que é muito importante. Não é a história de todo mundo, mas é a história de muita gente, né? E eu fico aqui imaginando o desafio mesmo de, sem uma teologia mais sólida, né, conseguir enfrentar tudo isso, né? Mas é interessante como o seu incômodo foi te levando para isso, né? Foi te angustiando e caminhou para isso, né? E aí, o que eu queria perguntar é como que a gente consegue identificar essas armadilhas, né? Acho que na sua história, Deus foi te incomodando, né, pra igreja e tal, sua família vem, também te dá um pouco mais de estrutura nesse sentido, né? Mas como que a gente, um jovem, às vezes, que tá sem a família mesmo, né? Como que ele pode ir identificando essas armadilhas, essas pressões, né? Porque o jovem, ele chega muito também na sede de construir identidade. Ele não sabe quem ele é ainda, né? Então, qualquer coisa que ele enxergar ali como algo que ele pode pertencer, vai ser algo fácil para ele cair, né? Seja uma ideologia dentro da faculdade, seja um estilo de vida do bar ou algo nesse sentido, né? Então, como que dá para identificar essas armadilhas que elas vêm contra, né, a nossa cosmovisão cristã, né? Como que a gente pode ir percebendo isso e lidando com isso, né? Eu acho que é muito boa essa pergunta, porque eu acho que ela é muito prática, assim, para essa crise que a gente vive nesse momento. Mas eu acho que a resposta, novamente, é conhecendo a Bíblia. É tendo uma base teológica importante. É por isso que eu defendo muito que a gente precisa, quando fala de fé e universidade, a gente precisa entender antes do seu filho, você que tá ouvindo aí, que já tem filho, antes do seu filho entrar na faculdade, dá esse livro aqui para ele ler. Ou então, estuda você e passa algum conteúdo. A gente tem falado desse livro numa EBD aqui, que chama Fé e Trabalho, aqui na IPP. Eu tenho, já junto com outros professores, sido professor lá, e tem sido muito bom, assim. Mas é uma coisa que eu sinto muita falta. Na minha história, talvez se eu tivesse conhecido um pouco mais de teologia do trabalho, o que Deus espera de mim como trabalhador, fora do ambiente das 4 paredes da igreja mesmo,
Então, na segunda a sexta, o que Deus espera de mim na segunda a sexta? Talvez eu tivesse entrado na faculdade com uma cabeça muito diferente do que eu entrei. E essas pressões que eu comentei aqui fossem muito mais brandas, muito mais leves. Porque estava sólido antes quem eu era, para pegar o gancho da sua pergunta de identidade. Acho que o maior problema da gente procurar identidade dentro da universidade é anterior a esse passo. É o fato da gente não ter a nossa identidade ainda bem calcada. E isso é muito crítico para um adolescente mesmo, para alguém que tem 18 anos e está entrando na faculdade. Então, esse período da adolescência, eu acho que ele é muito importante da gente entender de Bíblia. Assim, eu vejo que eu conhecia muito pouco de Bíblia para poder ser desafiado. E aí, qualquer desafio parece muito grande, parece muito... O abalo é muito grande, assim. A primeira contestação, você não tem recurso ali para poder... E aí, novamente, que eu já falei, ou você se fecha, ou então aquilo come sua mente mesmo. Tipo assim, acho que talvez esse cara tenha razão. Eu tô querendo um negócio... Irreal, que é maluco, não tem nada a ver com o dia a dia. E eu acho que pega muito também aquela coisa de que normalmente, eu não diria ataques, mas é uma opinião diferente que você tem. Normalmente eu venho no lar cristão também. A gente tem uma opinião formada para nossos pais e a gente meio que abraça aquilo e não meio que pensa nisso. Não pensa, só vai. E na faculdade a gente, às vezes, entra em contato com pessoas que estudam mais a Bíblia do que nós mesmos. E aí a galera tem um pensamento totalmente crítico, bem baseado. Quando você chega lá, ela te faz uma pergunta e você não sabe responder. Não tem. E aí parece que sua fé foi embora. Exatamente. E aí você fica meio que nossa, mas como assim? E aí eu acho que pega muito essa idade, que você falou da idade. Mas fazendo uma pergunta aqui, como que você citou um exemplo, mas você falou que tem 6. Quais seriam os outros? Vou pegar aqui para você. Isso aqui é uma pesquisa do The Barna Group, que o pessoal da BC2 tem até... A gente pode até deixar o link pra galera depois dar uma olhada, porque eu acho que é bem interessante. A matéria tá no site da BC2 e ela é bem curtinha, mas ela fala de 6 razões. Ela fala que a primeira razão, as igrejas têm a tendência de ser super protetoras. Eu concordo muito nisso, assim. Que muitas vezes a igreja tem uma tendência de afastar o adolescente do mundo. Eu tô falando muito aqui, acho que esse é um recorte importante da gente fazer. Tô falando muito do adolescente a partir da história que eu tô contando minha, né? Da experiência pessoal. Quando a gente pega fé e universidade, a gente pode fazer vários recortes dela, né? Sim. Se você for pro caminho de alguém que já tá no mestrado, também continua na universidade, no doutorado. Se você vai falar de um professor de graduação, é outro recorte de como ele pode atuar com a fé na universidade, ou até mesmo quando a gente falar exclusivamente do ambiente dentro da sala de aula, da ementa da disciplina, eu acho que tem outros tipos de pressões, são outras situações. Aqui eu tô falando muito da minha história pessoal e o que a gente está comentando, eu acho que tem um recorte muito do contexto social da universidade, assim, beleza, eu sou um adolescente, passei na faculdade, cheguei lá, vai ter o primeiro dia lá, o trote, a galera vai chapar o coco de bebê e você tem que ficar amigo de todo mundo que você acabou de chegar e não tem ninguém te observando, você mudou de cidade ou não, sei lá. Então, eu tô falando um pouco mais disso, desse contexto social que aí mistura um pouco de todos os outros, mas é uma visão integral. É importante falar desse recorte porque eu acho que tem muito mito que eu considero mito, né? Muita coisa assim de que a universidade é um monstro, não deixa seus filhos irem pra faculdade, que os professores vão comer o cérebro dele. Sou muito contra esse tipo de... Você vai voltar pra casa com a camisa do Che Guevara. Isso. Não, sou muito contra esse tipo de visão, que eu acho ela muito simplista, assim. Acho que é você criar um espantalho pra você bater, assim, sabe? E pior é que encontra eco e tem pai que não quer que o filho vá pra faculdade porque essa história tá bem popular, assim, tá bem popularizada. Então, mais uma vez, outra ressalva aqui, né? Não tô dizendo que você não tenha algum tipo de inclinação ideológica, política, etc., vindo, às vezes, de professores ou não. Isso acontece, sem dúvida, mas eu não acho que tem um plano de orquestração que vamos... Diabólica, coisa assim, os vamos chamar os crentes e quando os crentes entrarem aqui a gente vai mudar. Enfiar um monte de coisa na cabeça. Eu acho que isso
não rola. Muito interessante. Então, tô falando meio dessa coisa social. Mas, Sim, sim. Eu me lembro até de um professor meu, eu fiz psicologia, né? E a gente tinha um grupo lá de cosmovisão e psicologia, né? Façam parte de grupo de cosmovisão na faculdade de vocês, isso pode ajudar muito. E eu lembro, me marcou muito, um dia a gente estava estudando várias abordagens da psicologia e o professor falou assim, não tenham medo, estudem tudo, né? Conheçam, não tenham medo de conhecer as coisas, né? E aquilo me marcou, né? Porque o medo, ele não é um bom artifício, né? Para lidar com a fé na universidade. E eu ficava, né, muito em dúvida em momentos que eram falado coisas que eu não concordava, por exemplo, né? Dentro de uma faculdade de psicologia que mexe muito com coisas, né? Alma e mente, muitas coisas. Eu ouvia muitas coisas que podiam, né, vir contra a minha fé. E aí eu queria saber de você, assim, como que a gente pode lidar quando a gente tá numa sala de aula e é dito algo diretamente contra a nossa fé, né? A gente se posiciona, a gente não se posiciona. Tem momento de se posicionar e momento de não se posicionar, né? Como lidar com isso? Eu acho que é importante a gente olhar para o contexto geral dessa pergunta, que eu acho que ela é muito boa, porque, de fato, mais uma vez, pensando no contexto social, se você entrar de suicida e levantar a mão e começar uma arguição contra seu professor, você tem um risco gigante de muito prático, assim. Primeiro, de você ganhar um inimigo que vai te avaliar no final do semestre. Daquele jeito. Daquele jeito, Segundo, a turma se voltar contra você. Então, eu acho que a resposta está na sua pergunta. Tem que ter sabedoria para poder lidar com essas situações. Agora, a faculdade é um ambiente de debate de ideias. Por excelência. Tá na universidade significa debater o conhecimento, produzir conhecimento. Então, eu acho que o cristão ele tem que ter sabedoria para lidar com esse tipo de situação. Eu não acho que o cristão tenha que ser suicida, mas eu não acho que ele tenha que ser omisso. Então, é possível, na hora que você abre o debate, que você coloque suas posições de maneira respeitosa, com sabedoria ao falar, sem precisar agredir ninguém pessoalmente e se colocar com as suas convicções. Eu acho que isso é inteligente. Mais inteligente ainda, eu acho que é produzir pesquisa, produzir conhecimento com uma base cristã. Sim. E aí, esse grupo que você diz, eu também tive, a gente estava conversando antes aqui um pouquinho, eu tive o prazer também de participar do comecinho dele, lá no Mackenzie. Eu não contei essa história, mas depois eu fiz uma segunda faculdade, que foi o Direito, e eu fiz no Mackenzie e tudo. E, cara, que coisa legal ver esse grupo produzindo conhecimento em diversas áreas, em psicologia, igual a Giovana falou, eu estava no Direito, vinha gente de outras disciplinas, da filosofia, de vários lugares, e com pressupostos cristãos. E sem proselitismo, porque do ponto de vista do método científico, a gente pode abordar visões cristãs para falar sobre temas nessas áreas. Isso é sensacional. E a universidade está aberta para isso, ela não está fechada. Você pode ter caminhos mais difíceis, pode ser que você não consiga uma aprovação num projeto na CAPES, sei lá. Mas talvez tenha outro caminho para poder trilhar. Então, não vou ser leviano aqui de dizer que, não, tá tudo certo, é lindo, venha e também com seus pressupostos cristãos que todo mundo vai te abraçar. Não é assim. Mas nada é fácil desse jeito no mundo inteiro, né? Não só na faculdade, não só no na trabalho faculdade, também, no trabalho, na vida cotidiana. Nos amigos. Tudo você tem que ter sabedoria para se colocar e sabedoria para entender como é que você alcança os seus objetivos usando a sua base, suas condições. Então, eu acho que esse é o caminho, assim, a minha indicação. Sobre os amigos, que nem no seu caso, você entrou na faculdade e você não identificou pessoas que eram crentes. Você aconselha um jovem a ir a buscar amizade com só as pessoas que procedem da mesma fé ou com pessoas que seguem outras religiões? Como que você vê isso? Cara, eu sempre tive muitos amigos não crentes, desde criança, assim. Eu tinha amizades verdadeiras com pessoas, contei um pouco do colégio militar, tenho amigos que são padrinhos de casamento meu, que são amigos lá da época de colégio, assim. Eu não acho que isso é ruim, não acho mesmo. Mas eu acho que é muito bom ter amigo crente. Bom. É muito bom, né? A minha esposa fez amigos crentes na igreja. Minha esposa não era cristã, ela se converteu ao longo da vida e o grupo cristão na faculdade foi muito importante na trajetória dela.
Ela fala assim, que foi quando de fato ela tinha proximidade com o evangelho na adolescência, mas a conversão mesmo aconteceu dentro da faculdade e muito por conta dos amigos que ela fez, dos amigos cristãos, assim. Então acho que é um baita aliado. Se fosse responder assim de maneira curta, eu diria, não abandone seus amigos não crentes, mas procure os crentes, porque é muito bom andar com os crentes. E a gente sempre tem aquele ditado, né? Que a gente é a média dos nossos amigos, né? A média de com quem a gente anda. Interessante. É importante a gente estar com essa média bem balanceada, assim. Certo. Me fez lembrar também que eu não tive nenhum amigo crente na escola, durante, né, os anos de escola. Mas quando eu cheguei na faculdade, a minha melhor amiga era crente da Assembleia, Daniela. Minha amiga, vou citar o nome, porque fez toda a diferença pra mim. Fez toda a diferença. Era uma amiga ali que, a gente podia falar de tudo. Porque aquilo que a gente não fala, fica ali um grilo dentro de nós, né? Exato. Fica ali, né? E uma hora a gente vai ter que lidar. Então, a gente poder ir ouvindo aquelas coisas, já compartilhando entre si, o simples compartilhar da experiência, das crises, fazia muita diferença, né? E quantas histórias a gente não vê de pessoas que se aproximaram mais de Cristo na universidade, né? E acho que tem uma questão importante dessa coisa das amizades, Giovanni, que é se a amizade te faz crescer ou não. Porque tem amizade de não crente. Eu tenho amigos não crentes da universidade que me faziam crescer muito, não na fé. Não era o ponto deles, não era a força deles. Mas em outros âmbitos, gente que até hoje anda comigo e que é muito próximo, gente que eu gosto de sentar para conversar e que respeita a minha fé. Então, tá aí ótimos amigos. Eu acho que esse é o tipo de modelo de amigo que te faz crescer. Agora, você tem amigo só para farra, o cara tem a cosmovisão completamente diferente de você, não te faz crescer. E tava num momento da sua vida lá que você tava meio perdido e fez essa amizade, você vê que não vai tirar nada de bom dali. Aí eu não defendo que você continue muito tempo, não. Fala, meu amigo, continue aí com a sua turma, eu tô procurando outros aqui. Eu acho que às vezes você nem precisa meio que fazer isso, porque a pessoa mesmo que ela para natural, de... né? É natural, ela para de seguir você porque é uma realidade totalmente diferente. Eu acho que o que pega muito é saber dividir, porque assim, o que você falou é muito real. A galera normalmente... experiência própria, né? Entra na faculdade e meio que separa a vida circular da vida religiosa. Isso. E aí entra muito esse contraste, né? Tipo, na igreja eu escutei que adulterar é errado. Eu escutei que os preceitos são aqueles e eu não posso ir contra eles. Só que aí o ambiente da faculdade é totalmente o contrário. E aí como que você, tipo, meio que explica pra uma pessoa que você não tá fazendo algo porque é a sua fé e não sair taxado como o cara que tá estragando o rolê. Sabe? E é o que você falou, pega muito isso, né? De saber da sua fé, respeitar a sua fé. É isso. Porque se você não respeita a sua fé, não tem como outra pessoa respeitar. É muito Eu tive um episódio que foi muito legal. Eu tava montando um grupo de um congresso que a gente tava querendo trabalhar, várias perspectivas de Brasil, assim, de longo prazo. Era bem legal. Um projeto bem interessante que a gente trabalhou. Eu estava liderando junto com alguns amigos. No final das contas, a gente teve alguns problemas. A gente era muito jovem, não conseguimos colocar em prática, mas foi muito importante do grupo que a gente construiu, assim. E eu lembro que em determinado momento a discussão foi como é que esse grupo... Era um grupo de diversas faculdades diferentes em São Paulo. Como é que a gente vai se encontrar? Que dia que a gente faz a nossa reunião? E aí a crise ficou entre o sábado de manhã ou o domingo. Domingo de tarde, domingo de noite, sei lá, uma coisa assim. E aí a galera falou, não, pô, o sábado de manhã é sagrado porque a sexta é do rolê, né? A sexta a gente vai sair e aí no sábado tem que estar descansando. E aí eu falei, pô, mas o domingo é sagrado pra mim também, por outra razão, é outro sagrado. Porque são fés diferentes mesmo. Mas aí foi você falou, me lembrou um pouco disso, assim, um embate de visões, sabe? Inclusive do que é, nesse termo, sagrado para um e para outro. E foi muito legal que os meus amigos me respeitaram muito nesse momento. Esses amigos que não eram crentes. E, não, tem razão. Beleza, se esse é um momento importante, vamos encontrar uma terceira via aí que funcione. Eu passei pelo contrário, né? Você se apegou à fé. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu não cheguei a terminar, mas eu fiz jornalismo. E eu realmente meio que abandonei, tipo assim, a fé. Eu saí, eu vim de um lar pentecostal, meu pai é pastor assembleiano, e foi tanta informação, tanta coisa, que eu fiquei meio assim, cara, sabe, tipo...
E a amizade é tão importante que eu tinha um amigo meu que era em outra sala, e ele sempre falava comigo, a gente sempre conversava voltando da faculdade. E era maravilhoso que eu tinha toda aquela perspectiva da faculdade. E o menino falou assim, mano, mas se você analisar bem, o que é pregado não é muito diferente, aí segue uma fé diferente deles. E aí, quando eu comecei a entender porque buscar mais da palavra, buscar mais conhecimento, buscar estudos fora, te aproxima de Deus e não te afasta. Exato. E infelizmente, às vezes, não sei, como você falou, sua mãe, ela fez faculdade. Meus pais não tiveram essa oportunidade. Então, sempre aquela coisa assim, se você estudar demais, você vai se desviar. Se você buscar muito, assim, a palavra mata. E quando eu conheci o Lewis, e eu vi que era o contrário, que ele era um ateu e se converteu através de estudos, isso meio que, sabe, tipo assim, desbloqueou minha cabeça a entender que não é errado buscar conhecimento, não é errado você buscar a origem das coisas. Pelo contrário, isso afirma a sua fé que existe algo muito maior. Sem dúvida. Né? Existe um elo aí. novamente o que a gente falou, né? O universo inteiro, cada centímetro quadrado é de Deus. Então, não adianta, se a gente pega uma parte do universo, a parte da ciência, dos estudos, e fala, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de outro rei, você está colocando... Tá diminuindo o poder de Deus. Diminuindo o poder de Deus. Você está colocando um lugar do universo onde Deus não pode chegar, onde ele não pode acessar. Tá errado por excelência, assim, na essência do que é a fé cristã. E eu acho que a gente errou isso historicamente, assim, por muito tempo, como cristãos. Eu não estou dizendo nem muito longe da nossa geração, assim. Esse livro conta um pouco da história de como o Ocidente passou a ter uma visão, uma cosmovisão, que é a cosmovisão do mundo, que é como a gente costuma chamar, assim. Como é que a visão de mundo do Ocidente se tornou presente e diferente do que é uma cosmovisão cristã. Então, conta um pouco dessa história. E é muito interessante que em determinado ponto, ele vai dizer que nós, protestantes, tivemos um papel num episódio da história muito importante para que a sociedade passasse a ver a igreja como anti-ciência, que foi o episódio da descoberta da Terra como... que a Terra girava em torno do Sol, então do universo heliocêntrico e não... que a Terra fosse o que centro. a Terra fosse o centro, exato. E os protestantes se apegavam muito no conceito de sola escritura, nos versículos de Eclesiastes, que vai falar um pouco da dinâmica do Sol, e ele fala que o Sol nasce e se põe no mesmo lugar, como se o Sol ele tivesse o seu lugar e a Terra é quem fosse a referência para o Sol nascer e se pôr. E por conta desse trecho de Eclesiastes, os protestantes negaram a visão de Copérnico, depois o Kepler, depois acho que Bruno Newton. Também, né? Exato. E ali foi uma ruptura muito importante histórica. E aí essa turma toda foi morta depois, né? Pela igreja e tudo. Uma ruptura histórica de como os cristãos lidaram com aquele movimento cientificista que estava acontecendo naquele momento. O iluminismo, né, em geral. O iluminismo de maneira geral, tem muita história até chegar aí, mas tem um episódio aí forte de racha e que tem impactos até hoje na nossa vida, da gente achar que a igreja não pode se misturar com a ciência, que a igreja tem que ser contra a ciência, ou que a ciência é nossa rival. Vejam como escolhas que a gente toma, e eu vejo isso muito como a presunção humana, né? Nossa, de crentes, né? A Bíblia não estava dizendo que a Terra é o centro do mundo. Uma interpretação errada da Bíblia leva a um erro histórico com uma consequência que a gente vive hoje no nosso dia a dia em 2025, assim. Às vezes parece que é uma discussão tão teórica, mas os desdobramentos da gente acreditar nas coisas de forma errada ou distorcida são muito grandes, né? Se eu não enxergo o mundo na perspectiva de que a soberania de Deus em todas as esferas, né? Pra usar os termos aí do Kuyper, como que eu vou enxergar a soberania de Deus na minha vida? Né? Em todas as áreas da minha vida. Eu vou achar que a soberania de Deus é no domingo, né? E de segunda a sábado. Então, muito bom. A gente vai precisar fazer um parte 2, porque esse tema é muito bom e a gente não falou nem metade do que a gente gostaria. Mas a gente precisa, né, caminhar agora para o fim. Obrigada, viu, Danilo, pela sua participação. Mas antes a gente vai fazer aqui um ritual do podcast, que é o ping-pong. Legal. Perguntinhas rápidas. Certo. Pra gente jogar um pouco aqui. Vamos lá, Vai primeira Pedro. pergunta. O que você prefere? Opção A,
exatas, opção B, humanas. Já deu pra ver aí que eu sou super de humanas, né? Claramente. Opção 2, qual o melhor jeito de ir para a faculdade, de carro ou de metrô? Cara, foi muito de metrô. E acho que de carro é uma imbecilidade você ficar naquele estacionamento lotado. Sai fora, vai de metrô. Metrôzão. Isso metrôzão. forma caráter. Eu Metrô, acho. ônibus. Dinheiro da passagem, dinheiro do salgado. É isso a vida do universitário. E a última, qual é a melhor programação de sábado à noite? Festa da universidade ou encontro da mocidade? Essa daí tem muita gente que escolhe errado, né? Vamos deixar isso claro. Muita gente. Eu falei que nesse meu 1 ano aí, né? Eu fui em muita festa universitária. Fui pra jogos universitários, inclusive. Cheguei lá, falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo isso. Quando eu tive depois desse ano, voltando para a igreja, esse reencontro com Deus, assim, parecia que dava para pegar, assim, de como eu era escravo e via os meus amigos serem escravos da coisa. Eu vou usar o mesmo termo lá, a coisa do sagrado, né? A cesta é sagrada, assim, a gente tem que sair. É um imperativo, eu ouvi isso. É um imperativo da nossa geração. Se você não faz isso, você não tá integrado socialmente. Isso é triste, né? Que escravidão, velho. Que escravidão. Você ir pra um lugar escuro, lotado, gente te agarrando, passando a mão na bunda. Não, tá louco, tô isso fora. Em Aqui. 2015, hoje em dia é pior. Tem lama também agora nos universitários. Tem lama, sujeira e pelo amor de Deus. Isso sim que é uma escravidão, mano. Vem pra igreja, vem pro encontro da aqui da mocidade aqui na todo IPP. sábado, 6 da tarde. E eu vou aproveitar pra fazer merchan, hein? Porque o Danilo é o responsável pela nossa Conferência Impacto, que acontece todos os anos. Conferência da Mocidade, né? Conta um pouco do tema desse ano rapidamente aí, Danilo. Então, chama o pessoal. Esse ano a gente vai falar sobre muito o sentido, propósito de vida. E acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. A gente vive numa... Nossa geração, né? Tá numa crise muito grande, assim. A galera não entende mais por que faz as coisas, assim. Essa é a nossa grande pergunta. Por quê? Por que eu vou todo dia pro trabalho? Por que eu vou pra faculdade? Por que faz sentido sair da minha casa, fazer o que eu faço, planejar minha vida daqui X anos? E acho que essa é uma pergunta que a gente sempre tem falado, que a Conferência Impacto é uma conferência que quer responder a perguntas que não só a gente crente está se fazendo, mas que o mundo está fazendo. E acho que essa é uma grande crise do mundo, assim. O mundo não está numa epidemia de saúde mental à toa. É porque falta sentido e tem um buraco no coração humano, né? Que só Deus preenche. É do tamanho de Deus, exatamente. É só Ele que preenche. Qualquer coisa que você coloca no lugar vai ter folga, vai ter espaço, ou então não vai caber direito. Vai chacoalhar lá ruim, dentro, né? Vai dar ruim. E se a gente tem essa resposta, Conferência Impacto tem um objetivo muito grande da gente promover um despertamento na juventude brasileira, assim. A gente olhar para essa resposta que a gente tem, que a gente sabe que é Cristo, e ver como é que ela se aplica nos nossos dilemas do dia a dia. E dessa vez nós vamos falar sobre o sentido, o propósito. Perfeito. Passa o arroba aí da conferência? É o @conferência.impacto. E o impacto é com N, é importante, Ótimo. que é o Ind no pacto. É Perfeito. Isso. Passa o seu arroba também, Danilo. Bom, o meu é @Danilo Erli, Danilo ERLY. Você gosta um pouco desse tipo de tema, de fé e política, que é muito a minha área, eu gosto bastante de falar disso por lá. Perfeito. Sigam também @IPPinheiros, @Mocidade Pinheiros e @IPPTV Oficial. A gente fica por aqui. Obrigada de novo, Um prazer. Danilo. Obrigada, Pedro. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.